Gostaria de começar esse vídeo lembrando que Hollywood, que Netflix, as produtoras, enfim, gostam de pegar personagens reais e transformar eles em heróis de ação. Isso a gente já viu até mesmo com Abraham Lincoln, naquele filme, né, o Caçador de Vampiros, Tim Burton, né, que foi que produziu. Putz. Por que putz? Porque foi horroroso. E agora a Netflix lá da Áustria resolveu fazer uma série em 8 episódios, colocando Sigmund Freud, ou Freud, depende de como você pronuncia, colocando esse homem, esse psicanalista, o pai da psicanálise, como um investigador auxiliando a polícia para desvendar crime. Mas vá lá, a gente foi ver a série e a gente quer compartilhar com você aqui uma opinião a respeito. Então, se você quiser saber sobre esta série Freud, eu tô falando certo? Se você quiser saber então sobre essa série Freud, fique com a gente. Mais uma vez eu gostaria de lembrar vocês aí que ainda não se inscreveram, para se inscrever no canal. E eu também gostaria de pedir para você clicar no sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E também, se você curte redes sociais, você pode clicar aí que está aparecendo na tela agora, os nossos links para Facebook, Twitter e Instagram também. E lembrando, mais uma vez, lave a mão, deixa de ser porco. Por favor, lave bem essa mão, evite sair de casa, estamos num período de quarentena. Qual é o nosso dia de quarentena hoje? Já perdi. Perdemos já foi. É 9º ou 10º? Não sei, é por aí. Já passou de 10. Já passou de 10? Pra quem não sabe, essa história que esta série está contando se passa em 1886, lá em Viena, na Áustria, que é onde o Freud morava mesmo. Lá ele tá tentando se firmar, ele mostra ele jovem, né? Tentando se firmar como uma pessoa da classe médica respeitada, só que ele insiste em tentar convencer as pessoas de que a hipnose funciona. E, logicamente, né, naquela época era visto como charlatanismo e tal, as pessoas não querem saber dele, tipo, a classe acadêmica não quer saber dele. Então tá lá Freud, coitado na vida dele, vivendo aquela vida triste dele, quando de repente dois investigadores descobrem que ele é doutor e entram com uma mulher lá, a mulher morre em cima da mesa dele. A partir de então, ele começa a se envolver com essa história dessa mulher morta e tenta descobrir como que ela morreu. Ela morreu com as partes genitais dela toda remendada não, como chama? Estilhaçada, mutilada. Então é uma coisa que instiga a curiosidade do doutor e ele ajuda um desses investigadores, ajudados os dois por uma mística, né, por uma vidente, e ali eles vão descobrindo vários segredos do submundo de Viena, principalmente na pessoa de uma condessa que tem umas habilidades muito fortes de hipnose, muito melhores e muito maiores do que o próprio Freud. Então você vê, né, que a gente tem nessa série uma coisa de mocinho e vilão. A vilã, no caso, é a condessa, que tem poderes melhores do que o nosso herói, né, que no caso é o Freud, e aí ele também vai ter que passar pela jornada do herói, dele se descobrir, ele vai ter que passar por desafios para ele poder descobrir o seu próprio talento, enfim. Aí se diz que é onde ele se tornou o grande doutor que a gente conhece até hoje. Então essa série tem esse viés de mostrar uma nova personalidade do Freud, né? Obviamente é tudo ficção, não é real, só usa mesmo elementos da pessoa que foi o Freud para construir esse personagem, mas ainda assim é uma coisa que remete muito à história do próprio Sigmund Freud. A gente assiste essa série e fica... O que a gente já pode dizer logo de cara é que essa série tá que nem hoje, tá lenta, tá lerdíssima. A série anda de uma forma muito devagar. Pra você ter uma ideia, as coisas só começam a acontecer de verdade nessa série no 2º episódio. Ela tem 8 episódios, então você tem apenas aí 6 episódios para desenvolver a história como um todo, porque 2 episódios, os 2 primeiros, foram perdidos naquela ideia de criar o personagem, de mostrar o ambiente, de fazer com que a gente entre dentro dessa ambientação, né, que é a Viena, lá do final dos anos 1800. Então você perde muito tempo com essas explicações, perde muito tempo com essa tentativa de fazer com que a gente entre dentro desse clima. E depois que a série atravessa esses 2 primeiros episódios, que você precisa ter muita paciência para conseguir passar por essa provação, que são esses 2 primeiros episódios, a série começa a ter problemas de lógica. Até na própria investigação que o Freud está envolvido, tem alguns problemas de lógica bem fáceis de notar,
A gente não vai dizer porque, obviamente, é um spoiler, você ainda precisa assistir essa série, mas há, sim, muitos problemas de lógica dentro desse roteiro. É uma pena, porque poderia até ser uma coisa mais interessante, uma coisa que despertasse mais o nosso interesse, mas a história é capenga, a história realmente tem problemas de narrativa, tem um problema que a gente não consegue se ligar direito na história em si. Na ambientação, sim, a gente consegue entrar dentro desse mundo onde o Freud vive por conta da fotografia, por conta da direção de arte, mas a história faz com que a gente queira sair o tempo todo, né? Fica jogando a gente pra fora, a gente quer entrar e ela não deixa. O que há de se destacar aqui é a atuação do Robert Finster, que interpreta o Sigmund Freud mais jovem. Ele tem, né, aquela coisa da vulnerabilidade que aquele jovem doutor mostra, até por conta daquele problema que ele tem com a academia, que não aceita as teses dele e tal. Então ele se mostra uma pessoa vulnerável. Só que tem um problema dentro desta série como um todo, que faz com que o Freud aqui seja completamente viciado em cocaína. Isso atrapalha um pouco, né? Tipo, a gente, não sei, tipo, pra mim atrapalhou e não acho que agregou pra história. Parece que colocaram aquilo apenas pra dizer que ele tem um problema, mas não tem uma coisa que agregue pra história mostrar isso, entendeu? Não acho que tenha sido conveniente mostrar isso, porque não tem uma função narrativa dentro da história. Mas a atuação do Robert Finster, né, no caso, é muito boa. Ele consegue passar muita coisa com a sua interpretação, apesar do papel não ser lá grandes coisas. E depois, conforme a série vai avançando, a gente vai descobrindo o plano de Cebolinha da Condessa, e isso vai deixando a gente cada vez mais nervoso, porque parece que realmente não faz muito sentido. Então o problema da série, o maior problema dela, tá no seu roteiro, infelizmente, porque a série tem grandes qualidades como um todo, né, tipo, atuações boas, tem também a ambientação que eu falei, né, tipo, a direção de arte, a fotografia, mas o roteiro realmente deixa muito a desejar, porque ele é muito lento, demora muito para acontecer as coisas, e quando acontece são coisas que não fazem tanto sentido assim. Você fica se perguntando quando acaba episódios, tá, mas e daí? A pior coisa para uma série é quando você termina um episódio, ao invés de você ficar curioso, você fica pensando na lógica dela, tipo, ah, mas isso não fez sentido, para que continuar assistindo, né? E é por conta de tudo isso, então, que nós aqui do canal 5 Tons damos a esta primeira temporada de Freud, porque com certeza vai ter uma segunda, a nota 7,5. E ela só recebe essa nota justamente por conta dos seus valores técnicos, né? Atuação, direção de arte, fotografia, direção também é muito boa, tem alguns truques bem inventivos de câmera ali que fazem com que a gente enche os olhos para assistir, mas o roteiro realmente não ajuda e é uma pena. Bom, então por hoje é isso, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Eu peço desculpas porque hoje eu tô meio lerdo, não sei porquê, não sei se é a quarentena que me deixou assim agora. É isso aí, tipo, a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Tchau!